Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um Umbanda Simples Podcast, número 3, e hoje nós vamos falar sobre o uso de elementos na Umbanda. E eu escolhi 7 desses elementos para trazer uma rápida explicação. São eles: o fumo, o álcool, o fogo, a água, as ervas, a pólvora e as comidas. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso a partir da nossa perspectiva da Umbanda que eu pratico, então acompanhe esse podcast até o final e lembre-se de se inscrever, curtir, compartilhar, mostrar para outras pessoas. E se você utiliza o Spotify, nós também estamos lá. Basta procurar por Umbanda Simples e se inscrever que você receberá toda a nova atualização diretamente no seu aparelho para você ouvir quando e onde você quiser, beleza? Então vamos lá. Ponto importante: a Umbanda é uma religião que usa elementos. E nós chamamos de elementos esses itens que eu citei que fazem parte do trabalho espiritual. Porém, é importante compreender que os elementos eles não são de fundamental importância. Eles são acessórios, eles ajudam, eles facilitam, mas certamente é possível fazer um trabalho espiritual sem eles. Porém, nesse caso, você vai gastar mais energia que terá que vir de algum outro lugar. Então, muita gente pergunta: poxa, mas a entidade precisa fumar? A entidade precisa beber? E a gente fala: precisar, no mais extremo da coisa, não. Mas tem uma razão para isso. E elas usam porque isso facilita o trabalho. É claro que se não tiver, elas também vão poder atender. Elas vão poder fazer a sua caridade. Mas elas vão gastar mais energia delas, mais energia do médium, mais energia dos consulentes, porque Umbanda é isso. É uma linha espiritual que manipula grandes fluxos energéticos. Então os elementos eles entram não como uma parte fundamental sem a qual não se consegue trabalhar, mas como acessórios que ajudam as entidades no seu trabalho, ok? Espero que isso tenha ficado claro. Bom, você chegou num terreiro de Umbanda pela primeira vez, você entra e de repente você vê um médium incorporado com um preto velho, segurando ali um cachimbo, soltando aquela fumaça cheirosa, porque é cheirosa. Ou você vê ali o caboclo está segurando um charuto, né? E aí você fala: poxa, mas essas entidades estão fumando, será que elas são entidades viciosas, né? São almas que desencarnaram e que estão sentindo falta dos prazeres terrenos, então quando elas se manifestam é porque elas querem fumar? Não, calma, vamos por parte. Olha só, o tabaco, que é a planta de onde se faz o fumo do cachimbo, de onde se faz o fumo do charuto e até mesmo do cigarro industrial, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, ela é uma planta de poder. E ela é uma planta utilizada por vários povos indígenas ao longo de centenas e talvez milhares de anos dentro de cultos e ritualísticas religiosas. O tabaco é uma planta que ajuda a relaxar, ajuda a limpar os pensamentos, ajuda a estabelecer uma conexão espiritual com a terra, né, que está debaixo dos nossos pés e que a gente se desacostumou, né, de tê-la entre os dedos. Tem muita gente hoje que pega a terra e tem até nojo, né? Enquanto na verdade é um elemento poderosíssimo de trabalho. Então o tabaco ele vem dali, ele traz a força da terra junto com a força do fogo, né? Porque para você utilizá-lo ele tem que ser queimado. Então a junção da terra e do fogo, que são dois elementos poderosíssimos, né? A terra dá sustentação, dá força, dá firmeza. O fogo vem e transmuta, transforma. Então é uma alquimia muito interessante. E vários povos indígenas utilizam o tabaco de muitas formas diferentes, até mesmo como uma forma de relaxamento, de meditação, de conexão. O que acontece é que quando os europeus descobriram essa erva e se encantaram por ela, eles acabaram tirando ela do seu contexto original, industrializaram,
meter um monte de produtos químicos e a transformaram nessa droga extremamente viciante que a gente conhece chamada cigarro. Então, é comum que as pessoas cheguem no terreiro de Umbanda e estranhem ao ver a entidade fumando um cachimbo ou um charuto, porque ela associa esse ato de fumar com aquilo que as pessoas fazem fora do terreiro, mandando para dentro do pulmão fumaça, substâncias tóxicas, mas não é a mesma coisa. Então, o espanto ele é compreensível, mas se trata de coisas bem diferentes, tá? Então vamos lá, primeiro ponto. Via de regra, a imensa maioria dos terreiros de Umbanda não utiliza cigarro industrializado. Por quê? Porque a gente entende que aquele tabaco ele foi misturado com um monte de substâncias nocivas. Então, os tabacos que são utilizados na Umbanda, seja no cachimbo, no cigarro de palha ou no charuto, eles são o mais naturalmente encontrados possíveis, né? O mais próximo possível da natureza, o que tem menos produtos químicos, vamos assim dizer. Então é por isso que se usa charuto, cigarro de palha, fumo para cachimbo, que é especificamente feito e produzido para isso, né? Evitando esse tabaco que vem da indústria de cigarros, ok? Esse é um ponto importante. Agora, para que as entidades precisam do fumo, né? Quando um preto velho incorpora e ele pega ali o cachimbo, coloca um pouco do tabaco e ele acende aquilo, primeira coisa, a entidade não engole a fumaça, não traga. A fumaça não vai para os pulmões do médium. A fumaça fica na boca durante alguns segundos, depois ela é soprada. E nesses segundos em que ela está dentro da boca do médium, ela é absorvida pelo campo áurico, porque tudo tem energia. Então, quando a gente está mexendo com os elementos, a gente está partindo de algo material, tentando tirar algo espiritual, que é a energia. E a energia do tabaco, ela ajuda o médium a relaxar, ela ajuda o médium a se concentrar, ela tem uma energia muito poderosa para fortalecer o transe mediúnico e também para realizar limpezas espirituais. Então, quando você senta na frente de um preto velho, o preto velho começa a jogar fumaça em você, ele não está sendo sem educação, o que ele está fazendo é uma limpeza. Ele está jogando uma energia do tabaco misturada à energia do próprio médium, que vem através do hálito, né, que é um ar que vem das entranhas do médium, carregada de fluido, carregada de energia. E essa fumaça, essa baforada, como a gente fala, vai realizar uma intensa limpeza no campo áurico do consulente. Então, acho que esses já são bons motivos, né? Ponto importante, a gente usa elementos no trabalho. As entidades não recomendam que a gente fuma. Entendem a diferença? Tem muita gente que fala, poxa, eu vou entrar para a Umbanda, eu vou trabalhar e vou ficar viciado. Não. Eu trabalho há muitos anos na Umbanda e eu não fumo. E também não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica. Então a gente entende a força do tabaco dentro do ritual religioso. Aquilo que ela tem para nos contribuir. Mas isso não quer dizer que eu vou ter que fumar em qualquer lugar, que eu vou estar em casa, eu vou acender um cigarro, tomar festa, eu vou ter que fumar. A gente faz uma separação daquilo que é desejo e gosto do médium, do ser humano encarnado, daquilo que é o uso religioso da substância. Então, enfim, espero que tenha ficado claro. Agora vamos para outro que também choca bastante as pessoas, que é o uso do álcool, né? Bem, o álcool na Umbanda, ele aparece de várias formas. Ele pode aparecer na forma da cachaça, da pinga. Ele pode aparecer na forma de cerveja. Ele pode aparecer como uísque, como conhaque e por aí vai. Existem várias entidades que fazem uso de bebidas alcoólicas diferentes. Não é tudo igual, tá? Então, por exemplo, não é incomum que um caboclo peça vinho. E vinho é naturalmente uma bebida alcoólica, certo? Enquanto um Exu, ele pode pedir uísque, ou ele pode pedir pinga, por exemplo. Então você tem essa variedade de bebidas alcoólicas dentro da Umbanda e cada uma dessas bebidas também tem um tipo de energia que será utilizada no trabalho. Então,
pessoa chegou pela primeira vez num terreiro de Umbanda, passou o susto de ver a entidade fumando, ela tem um segundo susto, que é ver a entidade bebendo, né? E aí ela pensa, poxa, mas que tipo de espírito evoluído é esse que vem aqui para a Terra para poder beber pinga? Por quê? Porque ela associa o uso do álcool, que ela está vendo lá no terreiro, com um boteco que existe lá na esquina da casa dela, e ela acha que é a mesma coisa que está acontecendo, e novamente não é. A substância pode até ser a mesma, mas o contexto é muito diferente. O álcool, ele também é muito utilizado em várias religiões ao redor do mundo. Ele tem um aspecto sagrado, mas novamente ele foi desambientado, foi retirado do contexto ritualístico e foi transformado nessa droga viciante que é, de longe, a droga mais perigosa que existe. Muita gente acha que é a maconha, que é o crack, que é a cocaína. Não, é o álcool. Porque o álcool, quando mal utilizado, ele causa muitos prejuízos sociais, seja através de briga, discussão, direção no trânsito. Então, não é o álcool que é ruim, é o uso que se faz dele que é impróprio, né? Mas vamos lá, por que as entidades então utilizam o álcool? Porque ali a gente já tem outro elemento. Às vezes você tem a água, que é um elemento poderosíssimo, né? A gente falou do tabaco na terra e do fogo, agora a gente está falando da água e da terra. Porque a bebida alcoólica geralmente ela é feita a partir disso, né? Você tem uma planta e você tem a água. Então você faz a pinga da cana, você faz o vinho das uvas. Então você tem essa junção novamente de elementos, né? No caso aqui terra e água. E o álcool, ele ajuda também o médium a relaxar, ajuda o médium a fortalecer o transe mediúnico, que é impressionante. Quando, sei lá, vou dar um exemplo. Quando eu incorporo Exu, e o Exu pega o copo dele, que ele bebe conhaque. Pensa que conhaque é uma bebida fortíssima, ainda mais conhaque de alcatrão, que é o que ele gosta. E aí ele bebe aquilo, dá 5 minutos, o transe mediúnico está muito forte. Então a energia do álcool que a entidade extrai, ela fortalece o transe mediúnico, deixa o transe mais forte, a incorporação mais firme. E o álcool, ele também é uma energia muito forte, ele dá um gás para a entidade, ele dá uma reserva extra de energia que ela pode utilizar nos passes, nos descarregos, nas limpezas, né? Então o álcool ele é muito importante por conta disso, ele fortalece o transe, ele fortalece a incorporação e ele também é um excelente antisséptico espiritual. Agora, ponto importante, em terreiros sérios, fundamentados, o uso dos elementos é feito na medida do necessário. Então não tem essa história de chegar no terreiro e a entidade ficar virando garrafa no bico, ok? Então para você que é leigo ter uma ideia, imagina um copo americano, estou aqui agora segurando um copo americano. Quando eu vou trabalhar com o Exu, o máximo que ele bebe é o equivalente a 2 dedos. Então se você colocar seus dedos assim na horizontal, 2 dedos, e colocar num copo americano, é isso que a entidade usa. E ele sempre falou com muita clareza, eu não preciso de mais álcool do que isso. Tanto é que quando ele atinge essa cota, ele para de beber. Entende? É isso, ele está tirando uma energia. Quando a entidade ingere o álcool, que é diferente do fumo, né? O fumo é segurado na boca, não vai para o pulmão. O álcool não tem jeito, o álcool desce, cai no estômago, começa o processo de digestão e ali a entidade absorve a parte energética. A parte material fica. Tanto é que depois que termina o trabalho, você vai no banheiro, você vai urinar normal. Mas a energia do álcool ela é tirada. E isso causa um fenômeno que sempre impressiona na Umbanda, que é o fato do médium beber e não ficar tonto. Então pensa, por exemplo, uma pessoa como eu, que não tem hábito de consumir bebida alcoólica. Eu não bebo cerveja, não bebo pinga, eu não bebo nada de álcool. E aí eu incorporo uma entidade que bebe conhaque. Isso normalmente seria forte o suficiente para deixar qualquer pessoa tonta. E termina o trabalho, eu estou normal. Mas por quê? Porque a energia, que é o que causa a tontura, ela foi absorvida pela entidade e ela foi gasta no trabalho, seja para fortalecer o transe, seja para limpar o consulente. Então é por isso,
que a gente utiliza o álcool na Umbanda, que, repito, é utilizado apenas na medida do necessário. Bem, vamos para outro elemento que é muito característico dos terreiros, que é o fogo. O fogo é esse elemento transmutador. É aquele elemento que queima energia ruim. E é de onde também as entidades tiram uma energia quando precisa fazer aquela limpeza profunda, aquele raspar a ferida para arrancar, sabe, a carne podre do machucado. Eu estou fazendo uma comparação com algo físico, né? O fogo, ele faz isso. A energia do fogo, ela vai lá no fundo, ela penetra os corpos sutis para fazer uma limpeza profunda. E a forma mais comum da gente lidar com fogo na Umbanda é através das velas. Tem muita gente que acha que as velas é que são importantes. E na verdade não, o que é importante é o fogo. A vela é apenas uma forma simples, barata, rápida e relativamente segura de manter o fogo. Então, quando a entidade incorpora, ela vai lá, risca o ponto dela. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, né? O ponto riscado, ele não é propriamente um elemento, mas ele usa os elementos, porque a entidade vai pegar um giz, vai riscar no chão. Então, o primeiro elemento é o próprio mineral do giz sendo riscado no chão. Então, a gente está falando da terra. Depois a entidade vai firmar com um copo d'água, vem o segundo elemento, a água. Depois ela vai colocar a vela e vai colocar o fogo, então vem o fogo e o ar que está no entorno. Então quando a entidade firma um ponto no terreiro, ela está firmando os 4 elementos tradicionais que a gente conhece aí desde a antiguidade, né? Mas voltando ao fogo. Então o fogo, ele é utilizado dentro de coisas muito práticas, como por exemplo acender o charuto ou o cachimbo. Ele é utilizado também como um transmutador de energia. Então quando a entidade firma o ponto dela e ela coloca ali o fogo, aquele ponto está energeticamente ativo. Ela vai dando passe no consulente, muitas vezes ela vai direcionando com a mão as energias nocivas para o próprio ponto riscado dela. E quando essa energia chegar na vela, ela vai queimar. Literalmente, ela está queimando energia nociva na vela. E às vezes é interessante observar, porque a vela pode estalar, a vela pode começar a derreter muito rápido, né? A gente observa isso no ponto riscado das entidades. Então, a energia do fogo como um elemento purificador e de limpeza profundíssima é uma das coisas mais comuns no terreiro de Umbanda. É por isso que as velas têm lá no congá, no ponto riscado, nas firmezas, em todo lugar que você olhar no terreiro de Umbanda, você vai ver fogo, principalmente em formato de vela. Tem alguns terreiros que usam o fogo em caldeirões, né? Tipo aquele caldeirão de bruxa, pequenininho, né? Bota ali, põe fogo e tal, e às vezes até utilizam aquilo dentro de várias ritualísticas. Não é o nosso caso, a gente não usa isso. Então a forma mais presente, digamos assim, da energia purificadora do fogo, ela está nas velas que a gente utiliza, né? Só que o fogo, ele não serve só para queimar coisa ruim, ele também fornece uma energia muito poderosa. É relativamente comum as entidades colocarem a mão do médium assim sobre o fogo, que às vezes chega até queimar a pele, de tão quente que fica, e depois eles tocam numa parte do corpo da pessoa que está precisando receber aquela energia do fogo. Eu já vi consulentes, por exemplo, falar assim: nossa, sua mão estava tão quente que chegou a queimar minha pele. Então pensa, né, para poder queimar a pele dele a partir da minha mão, você imagina como minha mão ficou quente. Então o fogo, ele tem esse papel também muito importante na Umbanda, e aqui acho que cabe um detalhe importante. Muitos umbandistas têm os seus altares em casa, né? Faz as suas orações, acendem a sua vela do anjo da guarda, faz as suas firmezas. É preciso ter muito cuidado, porque os elementos têm uma energia cega, nem boa nem ruim. Então, quando você está num terreiro, você está na sua casa e você acendeu uma vela, não é porque a sua intenção é religiosa que aquela vela não possa causar dano. Então, se a vela cair, por exemplo, ela pode iniciar um incêndio. Então, tanto no terreiro quanto em casa, é preciso ter muito cuidado onde se vai firmar as velas, porque sim, elas podem iniciar incêndios. Sei lá, o vento sopra, a vela cai, encosta numa cortina, quando você chegar em casa, a casa está pegando fogo. Então, a minha recomendação é que nunca se deixe vela acesa
sem que tenha alguém por perto, beleza? Acho que eu vou desligar o meu ar aqui, vocês vão escutar um pip que eu não vou cortar, que agora esfriou. Bem, vamos falar da água, né? A água, ela aparece nos terreiros de Umbanda principalmente dentro de copos. Geralmente copos de vidro, copo americano, desse que você compra em qualquer lugar. E essa água ela vai tanto no congá quanto nas firmezas, também dentro dos pontos riscados. Qual que é a finalidade dela? Principalmente a absorção de fluidos negativos. Veja só, o terreiro de Umbanda é como um pronto-socorro espiritual. Geralmente as pessoas que procuram os terreiros, elas estão passando por vários problemas. Então elas são recebidas pelas entidades por um verdadeiro tratamento emergencial. E esse tratamento quase sempre ele redunda em limpeza. Limpeza de pensamentos, limpeza de sentimentos, vibrações, energias nocivas que ou a pessoa gerou para si própria ou que ficou impregnado nela a partir de ambiente e pessoas com as quais ela convive. Então, o trabalho das entidades é como descascar uma cebola. Você vai arrancando ali as camadas de sujeira para depois vir e fortalecer aquela pessoa com uma boa energia. A água tem essa finalidade. Ela vai absorvendo as energias ruins. Tanto que é comum, sei lá, o preto velho está dando passe, ele dá o passe na pessoa e ele aponta a mão assim para um copo com água. Como se ele dissesse, olha, estou tirando a energia ruim da pessoa e estou jogando ali dentro daquele copo com água. Tanto é que depois do trabalho a gente reúne aquela água e joga lá na rua, para não ter contato com ninguém, porque é uma água que está extremamente densa, com um magnetismo muito pesado, né? Oriundo de muitas vibrações nocivas que foram retiradas dos consulentes, né? E a água também pode ser utilizada naturalmente em processo de limpeza, né? Para limpar uma imagem, para limpar uma guia, né? Quando uma pessoa compra uma guia que é um colar de contas, ela leva para a entidade costuma utilizar também água misturada com ervas, né? É relativamente comum, pelo menos aqui no nosso terreiro, as entidades pegam uma cumbuquinha. Não sei se vocês conhecem o termo cumbuca, se não procurei. É uma cumbuquinha, coloca água e coloca ali várias ervas. O preto velho que trabalha comigo, por exemplo, ele coloca arruda, ele coloca alecrim, ele coloca guiné, manjericão. Então aquela água, ela também está impregnada da energia das ervas, que eu vou falar daqui a pouco, e ela utiliza essa água para limpar, seja limpar uma guia, limpar uma imagem, até mesmo limpar o consulente, limpar uma ferida, que a água tem esse poder de absorção da energia ruim, e é por isso que a gente usa então no terreiro de Umbanda a água. Bom, vamos acelerar para não ficar muito longo, né? Já são quase 23 minutos de podcast. Vamos falar sobre as ervas, né? Isso também é uma outra coisa que é muito cara da Umbanda, né? Você chega ali e vê o preto velho com um galinho de arruda, um outro com um galinho de guiné, um galinho de alecrim. A gente entende que as plantas possuem determinadas energias. E se você conhece aquela energia, sabe para que ela serve, você consegue utilizá-la de uma forma muito interessante. Por exemplo, a arruda tem uma energia de limpeza. Então, quando você quer fazer uma limpeza no consulente, você usa a arruda. Já a alecrim tem uma energia de harmonização, uma energia de alegria, de estabilidade. Então, se o consulente está precisando disso, você vai utilizar alecrim. Se o consulente, por exemplo, tiver assim, com a cabeça muito agitada, com pensamentos negativos, muito acelerado, muito ansioso, você pode, por exemplo, utilizar boldo, que tem uma energia calmante. Então, quando o consulente está ali, a entidade usa o boldo, né, para dar o passe nele, ou sugere um banho, por exemplo, a energia daquela erva, ela vai causar algum efeito naquela pessoa. Então, a gente utiliza as ervas porque cada uma tem uma energia. E elas podem ser utilizadas na hora do passe, quando as entidades seguram na mão e vão passando no corpo da pessoa. Elas podem ser utilizadas em formato de banho, quando você pega um punhado, coloca numa bacia, por exemplo, vai macerando com a mão, vai rezando, vai cantando, vai mentalizando o que você quer para sua vida, depois você joga aquilo no corpo inteiro e aí você está impregnando o seu corpo da energia daquela erva. E você também pode utilizar em forma de defumação, né? Quando você deixa ela secando
e depois você coloca, né, num recipiente com carvão em brasa e aí você sai incensando, né, defumando, passando a fumaça pelos cômodos da sua casa ou mesmo dentro do terreiro, né, na hora de abrir a gira. Então existe esse processo, né, de limpeza, de você utilizar a energia das ervas, mas observação, a energia das ervas não é boa nem má, ela é uma energia selvagem, como a própria natureza é selvagem. Tem muita gente na Umbanda que pensa assim, pode tomar qualquer banho de ervas que não dá nada. Não é assim que eu vejo. A energia das ervas tem que ser utilizada com conhecimento de causa. Você tem que saber o que você quer, qual a energia que a erva possui e como utilizá-la da melhor forma possível. Se você faz qualquer coisa, o resultado também será qualquer coisa, né? Então é preciso ter esse cuidado. Mas basicamente é isso. As ervas entram porque elas têm uma energia que, se utilizadas com sabedoria, ajudam o ser humano a melhorar a sua energia. Mas vamos a outro ponto importante. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que o consulente está precisando de paz. Ele está vivendo dias muito agitados, muito problema na família, no trabalho, no relacionamento. A cabeça dele está pegando fogo. Então, se ele coloca, por exemplo, a energia da rosa branca, isso vai ajudá-lo a ter mais paz. Mas aqui é importante o seguinte, imagina numa escala de 0 a 10, e que o nível normal de paz desse consulente do nosso exemplo é 5. Então, esse é o nível dele. Mas como ele está passando dias muito difíceis, ele está no nível 3, ou seja, o nível de paz dele caiu. Quando ele tomar o banho de rosa branca, a rosa não vai fazer ele chegar no 10, vai fazer ele voltar para o 5, que era o padrão dele, entendeu? Esse é um ponto importante, porque se não fosse assim, bastaria a gente tomar banho de certas ervas o ano inteiro que a gente estaria vivendo o nosso potencial máximo, né? As ervas podem muito, mas não podem milagre. Então o que elas fazem é nos ceder uma energia que nos ajudará a voltar para o nosso padrão normal de funcionamento. Ok? Bom, vamos falar agora de um elemento, acho que eu vou deixar ele para o final, vou inverter. Vamos falar das comidas, né? Bem, essa influência ela vem principalmente do candomblé, e quando a gente fala de comida, a gente está falando desde frutas a determinados preparados. Por exemplo, nas festas em homenagem aos orixás, a gente costuma fazer oferendas coletivas, que são feitas dentro do terreiro, com alimentos que são consumidos pela própria comunidade. Na nossa maneira de ver e fazer a Umbanda, a gente não faz nada na rua, a gente não faz nada no mato, a gente não desperdiça nada, tudo é utilizado em prol da comunidade. Então, por exemplo, quando chega janeiro, que tem a festa em homenagem a Oxóssi, a gente costuma fazer com muitas frutas, porque Oxóssi tem a ver com a mata, tem a ver com a abundância, tem a ver com alimento. Então, a gente representa isso através de um mundaréu de frutas diferentes, que a gente reúne ali no congá, pedindo às entidades que abençoem, para que depois essas mesmas frutas sejam distribuídas para todas as pessoas. Quando chega na festa de Ogum, por exemplo, a gente pode fazer uma feijoada. Aí já não é uma fruta, é uma comida típica, que é associada à comida de Ogum, que é a comida de guerreiro, porque é uma comida forte, é uma comida que dá energia, que dá força, que é necessário para o guerreiro lutar, né? Então a gente tem dentro da Umbanda algumas comidas, sejam comidas simples como frutas, sejam comidas preparadas, como por exemplo a feijoada de Ogum, ou bolo de fubá, e café para os pretos velhos, e assim por diante. Eu não vou aqui detalhar todas. O que eu quero dizer é que existe uma relação simbólica entre esses alimentos e o culto aos orixás ou aos guias, e que na nossa maneira de ver e fazer a Umbanda, tudo é feito coletivamente. Ou seja, por exemplo, eu estou gravando agora em maio, e recentemente, mês passado, teve a festa de Ogum, em abril. Então, a gente não consegue mais fazer feijoada. No começo a gente fazia porque não eram tantos consulentes, né? Hoje que vem mais de 100 pessoas no trabalho, se for fazer feijoada, você tem que fazer uma dívida, né? Mas ali nós levamos uma série, de frutas que foram, então, abençoadas pelas entidades de Ogum, que se manifestam nesse dia,
e depois essas frutas foram distribuídas tanto entre a corrente quanto entre os consulentes, que levaram para suas casas um pouco de alimento carregado com a boa energia das entidades. Então nada é jogado na rua, nada fica para apodrecer, ok? Bom, e para a gente encerrar, vamos falar do elemento mais polêmico, que inclusive muitos terreiros nem adotam mais, que é a pólvora. Bom, a pólvora, ela é um elemento muito poderoso dentro da Umbanda e ela só deve ser utilizada em casos muito, muito específicos, quando você tem, por exemplo, um caso de obsessão extremamente grave, ou você precisa fazer um descarrego extremamente forte porque tem alguma coisa muito ruim acontecendo com aquele consulente. Geralmente a pólvora ela é utilizada fazendo um círculo em torno dessa pessoa. Então vamos supor, chegou uma pessoa lá no terreiro, essa pessoa está muitíssimo carregada, está muitíssimo obsidiada, sei lá, está pensando em suicídio, está com as ideias totalmente destrambelhadas. As entidades falam, nossa, a gente precisa fazer um trabalho forte. Então, geralmente vai encerrar a gira, vai mandar todo mundo embora, vai segurar essa pessoa e as entidades vão fazer um círculo de pólvora e aí alguém vai colocar fogo nessa pólvora. Dentro de um contexto espiritual, com as entidades manipulando essa energia, quando você coloca fogo na pólvora, a pólvora libera uma energia tão forte que ela é capaz de cortar, como uma espada, ela corta quaisquer miasmas, larvas astrais, conexões obsessivas de forma instantânea. É um papum, uma espada, um Excalibur do astral que desce cortando tudo. Só que pólvora é uma coisa extremamente perigosa de você mexer. Eu mesmo já me acidentei de forma leve com pólvora. Muitas pessoas já se queimaram, então é preciso ter muito cuidado ao manipular a pólvora, porque ela pode machucar o consulente, pode machucar o médium, mas, sem dúvida, ela é um elemento poderoso, muito poderoso, chamado também de fundanga. Se algum dia você vê as entidades falando em fundanga, é isso, é a pólvora, né, que faz aquela fumaça. Aliás, isso é um ponto importante, se o terreiro for mexer com pólvora, tem que deixar o terreiro bem ventilado, porque uma quantidade muito pequena causa uma fumaça muito grande e que às vezes fica difícil de respirar e você corre até o risco ali de um sufocamento. Então, um elemento muito perigoso, mas que tem a sua finalidade quando se trata de processos obsessivos muito severos. Mas isso é muito raro, assim. Aqui no nosso terreiro tem anos que a gente não utiliza, mas fica lá. Se um dia precisar, tá a postos, né? Bem, pessoal, acho que é isso, né? Tá bom, já foi mais de meia hora de podcast. Espero que eu tenha dado aqui explicações razoáveis, né? O objetivo não é esgotar o assunto, não é fazer um aprofundamento universitário. O nosso podcast ele se dedica principalmente para quem está começando nesse universo, né? E acredito que as descrições dadas aqui tenham sido suficientes, então, caminhando para o encerramento, eu volto ao ponto de partida dessa reflexão. Os elementos de trabalho são auxiliares, eles não são imprescindíveis. Tanto é que tem terreiro de Umbanda que às vezes utiliza um ou dois desses elementos, e tem terreiro até que não utiliza nenhum. Só que como a gente move muita energia, a gente sabe que a energia tem que vir de algum lugar, certo? Então quando a gente usa o fogo, o álcool, as ervas, o fumo, a água, a pólvora, as comidas, a gente está fazendo isso. A gente está manipulando energia em favor daquele consulente. Então, se a gente tem a possibilidade de utilizar esses recursos, por que não fazê-lo? Desde, claro, com cuidado, com orientação, utilizando apenas o necessário. Não pense você que a entidade fica ali virando garrafa ou fica fumando cachimbo atrás de cachimbo, não. Os elementos são auxiliares, eles são utilizados quando são necessários, porque eles têm um papel a cumprir, ok? Se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, nos ajude compartilhando e caso você tenha interesse em trabalhar as suas emoções, eu sou psicólogo, faço atendimento tanto presencial quanto online. Se você tiver interesse, aqui na descrição do vídeo você encontra o link das minhas redes sociais,
é só mandar uma mensagem que a gente conversa, ok? Aproveita e nos segue também lá no Spotify, tranquilo? Um abraço, pessoal, e até a próxima. E se você quiser dar alguma sugestão de tema, você pode mandar um e-mail lá para canal umbandasimples@gmail.com, canal umbandasimples@gmail.com. Coloca lá a sua sugestão de tema, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.